RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titã. Você pode confiar. Olá, amigos da RVTV. Estamos aqui ao vivo no Show Rural Copavel, edição 2019, iniciando os nossos trabalhos. Para que vocês fiquem ainda mais contentes, tem uma informação de primeira mão muito válida. Ontem foi o recorde de público para o lançamento de uma edição do Show Rural Copavel. Foram mais de 35 mil pessoas andando por as alamedas, visitando todos os estandes. São mais de 530 expositores. E foi liberado ontem, pelo Banco do Brasil, uma linha de 500 milhões de reais para aquisição de equipamentos e maquinários aqui no Show Rural Copavel. Ou seja, 2019 começa só com notícia boa, só com notícia animadora para os empreendedores e os produtores do campo. Fique ligado com a gente durante toda a semana, pela nossa programação, que muitas entrevistas e muitos convidados com inovações e informações relevantes para o seu negócio estarão aqui. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Do meu lado aqui está Mário Fortunato, que vem com uma informação extremamente relevante de um produto revolucionário. E eu gostaria também de dizer que tudo isso está sendo possível, a gente estar aqui, trazer convidados, trazer informações relevantes para vocês, graças ao Banco do Brasil, o Banco do Produtor Rural e a De Pascoal e Titã. Nessa dupla você pode confiar. Mário, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, prazer. E a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar e eu já estou animado com as tuas informações. Eu acho que todo mundo que tem uma casa, que tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, tem um grande produto aí na frente, porque tem um negócio que chama mão de obra que está ficando complicado aqui no Brasil, e esse produto atua numa área que não é uma área assim, como eu posso dizer, de um serviço grosseiro, bruto. Você precisa ter detalhes, você precisa ter capricho, você precisa ter acabamento. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu produto, porque eu acho que eu já vou voltar para São Paulo com uns 3 na mala aqui. Daniel, a Husqvarna vem há muitos anos como uma empresa pioneira em tecnologia, né? E a gente veio com toda uma revolução tecnológica nos últimos 20 anos, né? Saímos das máquinas a combustão, né, que tem as soluções das roçadeiras, né, dos cortadores de gramas convencionais, dos tratores cortadores de grama, e agora estamos vindo com uma grande novidade, né, que é o robô cortador de grama. Tá? Ele é um sistema... Eu estou gostando disso, porque assim, a gente tem propriedade rural, e você chega lá de final de semana com o seu convidado, e você fica todo pimpão, né? Você falou, vamos lá para minha casa, nós vamos fazer um churrasco. Você chega lá justo naquela semana que você vai levar aquele convidado seu, você chega lá, a grama tá alta. Aí você no outro dia pergunta, cara, não, porque a maquininha não ligou, porque isso, porque Deus o livre, porque choveu. Ele dá um monte de desculpa. Vamos ser curto e direto para depois a gente vai resolver meu problema, eu não vou chegar lá mais e a minha grama não vai estar alta, mal cortada e meu jardim não vai estar feio. Não, vai resolver seu problema, Daniel. O robô ele é um sistema completamente autônomo, trabalha 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, então não tem desculpa para parar de trabalhar. Ele é incansável, trabalha e faz um corte de grama com um excelente nível de qualidade, diferente de uma roçadeira ou de um equipamento que acaba cortando demais a grama, né? Porque culturalmente a gente tem esse problema no Brasil, né? De cortar a grama muito baixa, e aí cria uma série de doenças na grama, a grama fica amarelada, né? Cria o conhecido scalp, né? E a gente, com o robô cortador de grama, a gente evita tudo isso, né? Como ele corta apenas alguns milímetros da grama, porque ele corta 24 dias e 7 dias por semana, ele acaba cortando apenas uma fração e acaba esse resíduo de grama acaba adubando a grama, né? Então você cria uma duplicidade de saúde no gramado, né? Uma grama mais verde e aí evitar o scalp, que é aquela criação aquela cor, né? Aquela falha no gramado, aquela cor também amarelada, né? Ele literalmente deixa o gramado mais verde. Então, pelo que eu estou absorvendo aqui, você já resolveu 2 problemas meus. Primeiro, que eu não vou chegar mais lá na propriedade, a grama não vai estar mal cortada e eu não vou passar vergonha com meus companheiros, com meus convidados. A segunda coisa que, pelo que você falou, trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 30 por mês, 12 meses por ano.
E não vai me cobrar hora extra, não vai me cobrar fundo de garantia, 13º e não vai dar problema trabalhista no final do ano. Porque o robozinho vai estar lá andando pela grama fazendo o serviço dele. Ah, e não vai me reclamar, né? Que tá frio, que tá sol, que tá... Não, trabalha em todas as condições climáticas, sob chuva, sob sol intenso. É um robô completamente autônomo, ele volta para a base quando ele percebe que a bateria está entrando no processo de descarga, então ele volta para a base, ele começa a recarregar a bateria. Depois que ele identifica que a bateria está recarregada, ele volta a trabalhar naturalmente. Então ele fica indo e voltando para a base e cortando a grama de forma aleatória. Terceiro problema que você me resolveu. Já tive vez de chegar na minha propriedade, a grama está alta e o funcionário falou: senhor, mas você não trouxe a gasolina? Semana passada eu pedi para você esqueceu de trazer a gasolina. Então, quer dizer, o terceiro problema, ele é elétrico, ele volta para a base, ele se autocarrega e depois ele volta a trabalhar. Já estou gostando mais ainda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, é fácil de usar? Porque muitas vezes você não fica lá, você deixa ter um funcionário, ter alguém para olhar essa propriedade. É fácil dele saber que está trabalhando, fazer pequenas correções, pequenos ajustes no dia a dia enquanto ele está trabalhando? Ou precisa de treinamento, precisa de algum preparo mais tecnológico que pode limitar assim, o uso desse produto? Não tem uma limitação técnica nenhuma para o usuário, né? Inclusive ele conta com uma conectividade no celular, então qualquer problema que o robô possa vir apresentar, ele vai mandar uma mensagem para a pessoa que está conectada, né, para o dono do robô, e tem um aplicativo que ele tem uma comunicação que ele pode regular tanto a altura de corte da grama, inclusive o robô maior, que são 3 robôs que nós temos, ele conta com um sistema de controle por GPS. Então ele acaba definindo, né, uma altura de corte e essa estratégia de corte onde que estão todas as áreas. Então ele mapeia a área de corte e te passa as áreas que ele corta mais, que ele corta menos, as áreas que ele enfrenta alguma dificuldade. Então ele passa todo esse tipo de informação, além de ter toda essa interação com o usuário. E esse ajuste por aplicativo, celular, smartphone, ele se dá por distância? Por exemplo, você pode estar em São Paulo e esse teu robô pode estar, por exemplo, na sua propriedade em Jaguariúna, vamos dizer assim. Ou você pode estar em Porto Alegre e teu robô está vamos falar aí, uma cidade do interior, pode estar em Esteio, por exemplo. Você consegue controlar ele? Sim, ele conta com um sinal do celular, então ele tem essa comunicação com mesmo você estando à distância, ele vai mandar uma mensagem, você pode controlá-lo, né? Todas essas características que eu comentei. Inclusive, você ainda pode, se der algum problema no robô, ou alguém tentar tirar ele da área de corte, ele vai mandar um sinal para o seu celular, avisando que ele está sendo retirado da área. Ah, então é até que não dá nem para roubar. O quinto problema que você tá me resolvendo, então. Sim, exatamente. Ele tem um sistema um sistema antifurto, que caso alguma pessoa tente extraviar ele vai mandar uma mensagem de celular e ele dispara também um alarme. Ele conta com uma senha também de 4 dígitos. Sensacional, porque você sabe que a segurança no campo é um grande problema que a gente está enfrentando hoje, né? Eu, por exemplo, já tive maquininha de cortar a grama de vocês, dessas a combustão, com a roçadeira, já me roubaram 3 dessas dentro da propriedade. Principalmente quando começa a chegar perto da época de colheita de café, que põe aquele adaptador na ponta para derriçar o café, e já me roubaram 3. É um inferno isso daí. Se esse produto também tem um alarme de que ele está sendo roubado, ele avisa, é uma grande invenção, um advento muito grande que a gente está tendo na roça, porque praticamente a gente está sozinho, né? Fica distante da cidade, até você ligar para uma polícia, alguma coisa, tem sido um grande problema para a gente no campo, essa segurança. Muito bem pensado também, Mário. Estou ficando cada vez mais abduzido por isso. Inclusive eu dei uma volta grande aqui no parque ontem, enquanto a gente terminava as nossas instalações, e impressionante essa tendência. Principalmente de robotização, vários equipamentos, desde trator, ordenha, uma função de outros produtos que estão sendo trazidos versões robotizadas e com energia solar também. Eu tenho visto que tem vários stands aqui que estão mostrando opções a combustão, que são as tradicionais, e as outras elétricas a partir de energia e também de recarregáveis através de energia solar. Impressionante isso. E eu acho que está no caminho certo e só tende a crescer. Nesse sentido, eu queria te perguntar, esse robô que você tem para cortar grama, a questão da bateria dele, qual que é a autonomia que ela vai te dar? E se você tem alguma fonte de recarga de energia renovável dentro dos seus produtos?
Sim, a Husqvarna, quando inventou esse robô, a ideia inicial era um robô com placa solar, que ele fosse completamente autônomo até na energia. Porque se ele está no jardim, né, automaticamente o jardim bate sol, né? Sim. Uma coisa... Sim, só que chegou-se à conclusão que de tão o consumo fosse tão baixo, não compensava ter uma placa solar no próprio robô. Porque o consumo é baixíssimo de energia desse robô, chega a R$5, a R$7 de consumo por mês. Então acaba não compensando, é melhor fazer uma ligação na própria rede elétrica da residência, que como o consumo é baixíssimo, não acaba não compensando ter o sistema Deixa eu só conectado. pegar aqui uma informação que pode ter passado desapercebido para o nosso internauta. R$5 a R$7 por mês de custo? Esse equipamento? Depende do cada estado, né? Gente, quanto custa um jardineiro por dia? Né? Quantas horas ele vai ficar no teu jardim? Você pode deixar esse equipamento cortando sua grama e o jardineiro cuidando dos canteiros. Você otimiza isso, né? Com certeza. Com certeza. Deixa o serviço grosso de jardinagem ou de manutenção do gramado, né? Deixar ele perfeito com o próprio robô. E esse mais grosseiro, mais pesado, deixa... Grosseiro, né? As cercas vivas, o que o jardineiro precisa tratar dentro de uma propriedade para deixar o serviço mais nobre para o jardineiro fazer. E tem outras máquinas que podem ajudar o jardineiro também, né? Com certeza. A Husqvarna conta com uma linha bastante ampla, completa, de toda a linha de jardinagem e a linha de floresta também. E outra coisa que eu fico pensando, né? Que às vezes a pessoa pode estar até em dúvida, pode estar gostando dessas informações, mas pode estar em dúvida. A gente pode ter a casa que for, pode ter a construção mais moderna, do arquiteto mais renomado, pode comprar o mobiliário mais fantástico do mundo, pode colocar os eletrodomésticos mais modernos, mais lindos, com o designer mais avançado. Mas casa que não tem jardim, fica um negócio, não sei, perde um encanto, né? E jardim mal cuidado parece que é pior do que não ter jardim, né? Porque você chega lá, você começa a ver mato, você começa a ver grama queimada, amarelada, você começa a ver aquelas falhas na grama porque a roçadeira passou baixo demais. Eu não sei. Eu conheço propriedades, por exemplo, que cortam o gramado com roçadeira no trator. Você imagina como é que não fica isso? Depois tudo desigual, o pneu cavoca a grama, fica horroroso. Um equipamento desse com um custo de R$5 a R$7 por mês, quer dizer, você dilui o investimento absurdamente. Você vai ter o seu gramado sempre verdinho, sempre, vamos dizer assim, apresentável, né? Valorizando o seu imóvel. Esse eu acho que é o grande diferencial do robô, né? Essa tecnologia, um salto de qualidade do gramado, né? Quando você coloca o robô para trabalhar por um período, você percebe nitidamente onde você cortava com a roçadeira, aquela grama vai sendo recuperada. Ela vai saindo do estágio do amarelo, do cinza, né, aquela palha que ficava por cima do gramado, ele vai sumindo e vai ficando completamente verdinho. Tá. E como que estão as vendas? Vocês já estão vendendo, já estão entregando, está acima da expectativa, está na expectativa, está abaixo da expectativa? Como é que está indo a venda desse produto? Fizemos o lançamento agora em novembro desse produto, né? Estamos lançando em primeira mão mesmo e estamos abastecendo nossas revendas, né, que são a equipe que faz a distribuição dos produtos da Husqvarna, e está sendo um sucesso. O pessoal está com uma aceitação enorme desse produto, né? É uma nova tecnologia, tem que explicar, né, o que é o produto. Né? A gente não sai vendo aí porque a Husqvarna quem fez a invenção desse produto, mas ele é um produto que veio para revolucionar. Eu tenho aqui o RVTV, ele tem uma conectividade com os seus internautas, né? A gente tem até um número de WhatsApp que você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida. O número é 15 98167 4195 e eu acabei de receber uma mensagem ele só não fala o nome dele, mas ele fala que ele é de Sorocaba e ele tem uma propriedade de final de semana lá e ele queria saber quanto a inclinação do terreno, que o gramado dele é inclinado. Ele pode tá comprando esse equipamento e pode colocar na área dele? Sim, o robô ele conta até com 3 faixas de inclinação, que são 3 tipos de robô para 3 determinadas áreas, mas ele pode chegar a fazer até 25 graus de inclinação. 25 graus de inclinação. E além da inclinação, ondulações também ele consegue... Porque uma coisa está inclinado reto e uma coisa está inclinado com ondulação. Ele consegue trabalhar com ondulações? Sem dúvida, ele consegue absorver todas as ondulações e fazer o corte de grama mesmo. Mas isso é o sonho, hein, Mário? Isso aí está resolvendo todos os nossos problemas de uma vez só.
Mais uma pergunta que eu tinha para fazer para você é com relação à chuva. Porque a gente sabe que quando tem bateria, tem um componente elétrico ali dentro e ele vai estar no jardim trabalhando. Se a gente já está colocando essa máquina para substituir uma deficiência de mão de obra, eu duvido que um funcionário que você tenha na propriedade, a hora que estiver chovendo, vai lembrar de tirar sua maquininha que está fazendo um serviço que ele já não gostava de fazer. Ele aguenta a chuva, ele vai queimar, ele desliga, ele se auto-recolhe, como você falou, para o abrigo dele? Como que funciona na chuva? Esse é um tema bastante interessante, porque esse é um dos grandes desafios da tecnologia. E esse robô é completamente vedado contra a chuva, então ele pode trabalhar completamente normal, né, sob condição de chuva. E outro fato curioso, caso ele encontre alguma poça, né, uma poça... Ah, isso aí eu tinha esquecido desse detalhe. Isso, ele tem um sensor que ele identifica isso, ele bate e volta e vai para outra direção. Então ele não gosta de nadar? Não gosta de nadar, ele não vai para dentro da piscina. Isso é outra coisa, né? Porque às vezes o jardim pode estar no mesmo nível da piscina. Mas você tinha me falado que você antes de você colocar ele no jardim, você expõe uma delimitação, né? Uma fibra ótica, o que é isso? Sim. No momento da compra do equipamento, necessita fazer uma instalação desse equipamento. E a instalação é que determina a área que ele vai cortar do gramado. Então ele fica numa área fixa, ele não vai para outras áreas. A não ser que você faça outras instalações, e aí você pode mover o robô. Mas você determina uma área e ele fica cortando dentro daquela área todo aquele período que eu falei. Isso é um fio que você enterra? Como que é isso daí? Sim, é uma instalação que é feita, ou superficial ou subterrânea. São sensores? São sensores, é um fio que determina para ele qual que é o limite, é um fio guia que a gente chama, né? Deixa eu te perguntar, uma curiosidade minha aí. Já teve problema com cachorro com esse problema? Porque eu fico imaginando um aparelho desse andando pelo jardim, aqueles cachorros mais enérgicos, mais elétricos. Eu tenho esse problema na propriedade, meus cachorros são um pouco bagunceiros demais. Eles interagem bem com esse equipamento? Não, interagem super bem. Esse é outro fato curioso, né? Na Europa são vendidos mais de 1 milhão de automowers. 1 milhão? 1 milhão de automowers. Então é um produto bastante difundido na Europa e nos Estados Unidos. E as experiências que tem na Europa é que o animal acaba se tornando um parceiro do robô. Ou sinais de novos tempos, né? Se o cachorro tá ficando amigo de robô, hein? Ele que é o maior amigo do homem, a gente precisa começar a se abraçar nesses robozinhos também, hein? Brincadeira. Deixa eu te perguntar uma outra pergunta. Eu tenho problema lá na minha propriedade, com roçadeiras e tudo mais, de grama, né? Estou falando especificamente de jardim, com a questão da faquinha. Vira e mexe, pega uma pedra, ela quebra. E depois você tem recentemente uma nova tecnologia que são essas de nylon, né? Que tem aquele fio de nylon. Como que é o efeito cortante o mecanismo cortante do robô? O mecanismo do robô, eles são umas lâminas que parecem uma gilete, né? São umas lâminas pequenas e elas são pivotantes, que a gente chama. Elas rodam sobre o mesmo eixo. Então ela é uma lâmina boba, né? Então caso ela pegue na grama ou em alguma superfície que seja dura, ela bate e volta. Ela não vai, ela vence somente o corte da grama, né? Porque corta apenas milímetros, mas ele não, se pegar com um objeto, alguma coisa dura, ela vai bater e vai voltar. Ela não vai ter nenhum risco de acidente ou de corte. E ela tem que ser amolada de tempos em tempos? Sim, elas são as lâminas que você pode utilizar dos dois lados e depois de 3 a 4 meses substitui por uma lâmina nova. Ela não afia novamente? Não afia novamente. Ah, entendi. Isso você vai adquirir nos seus distribuidores, envio pelo correio, sem nenhum percalço maior aí para... Essa é a única coisa que precisa, de fato, né, uma limpeza no robô depois das temporadas e a troca das lâminas. Ele não é autolimpante, então, de vez em quando tem que virar de barriga para cima e dar uma... Exatamente, tem que limpar toda aquela grama, que aquela grama vai com a chuva, né, com a terra, vai acabando e o robô vai ficando pesado. Então é sempre, a gente tem que periodicamente, cada uns 3, 4 meses, fazer uma limpeza nele e fazer a substituição das lâminas por novas lâminas. Entendi. E como vocês têm representatividade no Brasil inteiro, não deve ser muito difícil de você conseguir um representante perto da sua propriedade, envia pelo correio, deve ser pequenininha, né? Sim, é uma lâmina, parece uma gelatina, muito pequena. Então despacha pelo correio, por Sedex, por esses couriers todos que tem aí, não vai ter problema. A gente conta com uma rede de revenda de 1.200 1.200. Cobertura no Brasil inteiro. Então
assim, todo o suporte que a gente tem com a nossa cobertura de redes e também com todo o e-commerce da Husqvarna também. Tá. Com relação à criança, tem algum problema? Porque recentemente a gente teve uma campanha muito grande que é aqueles patinetinhos motorizados, né? Na hora da recarga, podia sair faísca e ter alguns acidentes. Com relação à criança, não tem problema nenhum. Pode ficar sossegado, deixar no quintal de casa que não vai ter nenhum problema. Não tem nenhum problema. Na verdade, as crianças acabam se divertindo com... Imagino. Vai querer subir em cima para andar junto. Subir em cima, eles se divertem bastante. E, caso uma criança levante a lâmina para tentar pegar, né? O sistema desliga, a máquina desliga automaticamente. Então, a hora que ele percebe que ele saiu do chão, ele desliga. Saiu do chão, ele desliga automaticamente. E as lâminas, elas são retráteis, né? Elas são pivotantes e retráteis. Então ela entra para dentro do sistema de corte. Sensacional. Então é segurança completa. Muito bacana. Tá bom. Mário, eu acho que a gente conseguiu trabalhar essa nova tecnologia. Deixo aqui o recado para o pessoal de casa que nós estamos notando aqui na Copavel que existe uma tendência muito forte, não só para esse tipo de equipamento mais caseiro, como os de agricultura e agropecuária estarem cada vez mais robotizados. É uma chance que a gente tem para já ir se adaptando a isso, tá? Seria muito interessante vocês manterem contatos com a gente através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, porque a gente vai de todas as maneiras buscar dar um retorno para você, ou ao vivo, ou depois, ou através da própria mensagem de texto. Não esqueça de fazer como o nosso amigo que participou aqui durante o programa, de colocar o seu nome, a cidade onde você é e até o que você produz ou não, para deixar a resposta um pouquinho mais personalizada para a sua realidade. Então entre em contato com a gente, manda o seu WhatsApp, dá o seu endereço, fala de onde você é, sem nenhum pejorativo. E outra coisa, não se esqueça também que a RVTV está aqui no Show Rural Copavel graças ao patrocínio do Banco do Brasil, o Banco do Produtor Rural e da De Pascoal Titan. Essa dupla você pode confiar. Mário, mais uma vez, muito obrigado. Fica as portas abertas e sempre que possível traz novidade pra gente que os nossos internautas adoram. É um prazer, Daniel, estar aqui com vocês e explicar toda a tecnologia que a Husqvarna detém. Muito obrigado. Vamos que vamos, fique ligado na nossa programação que a gente volta a qualquer momento com mais um entrevistado. RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o Banco do Produtor Rural. De Pascoal e Titan. Você pode confiar.